Vamos falar de comissão diferida no crédito consignado. Como vocês já sabem, a forma de comissionamento no modelo de prorata ou diferimento de comissão já está em vigor desde 2015. Porém, os efeitos práticos dessa modalidade de trabalho só começaram a ser percebidos pelo mercado como um todo a partir de janeiro de 2020, que foi quando entrou em vigor a autorregulação bancária. E o que mudou? Até o final de 2019, todos os correspondentes tinham a opção de receber todo o seu comissionamento de forma à vista, através da operação de antecipação dessa comissão. Então, em resumo, todas as vendas que um correspondente realizava, que a comissão daquele contrato ficava acima do flat, ou seja, da comissão à vista, estipuladas para o Banco Central em cima de cada tipo de operação, gerava uma carteira de comissão diferida no prazo do contrato. Então vamos lá, 10% de comissão diferida, se o prazo fosse em 84 vezes, esses 10% de comissão vão ser divididos em 84 parcelas e o correspondente recebe essa comissão mediante ao pagamento do cliente daquele contrato. E na modalidade de antecipação, o correspondente ou a promotora master fazia uma contratação de antecipação de recebíveis dessa carteira diferida. Então era uma forma de trazer a valor presente essa carteira diferida para conseguir pagar o correspondente e receber a sua comissão de forma à vista. Inclusive, se você quiser conhecer como é composta toda a comissão de um correspondente bancário, eu vou deixar um link nesse vídeo que é onde a gente explica detalhadamente como que funciona isso. Mas o que mudou a partir de janeiro de 2020 com a autorregulação é que a autorregulação ela proíbe a antecipação da carteira diferida na operação de portabilidade e refim de portabilidade. Logo, a partir de janeiro, todas as operações feitas de portabilidade e refim de portabilidade que tinham o comissionamento acima do flat gerou uma carteira de diferido para o correspondente. E hoje, 10 meses após essa alteração da regra desse comissionamento nessa operação, nós percebemos dois cenários totalmente diferentes de correspondentes. Primeiro cenário são aqueles correspondentes que conseguiram gerar carteira nesse período, começaram a entender que existe um futuro bastante promissor, inclusive, com a modalidade de carteira de recebimento, mas também existe um segundo grupo de correspondentes que nesse período todo não geraram praticamente nada de carteira diferida e não estão conseguindo enxergar um futuro de operação com essa forma de remuneração. E por que isso acontece? Por que nós temos esses dois extremos totalmente diferentes um do outro? A resposta, na verdade, ela é bem simples. É pela atuação, pela forma que aquele correspondente gera o seu negócio ou efetiva suas operações. Por exemplo, se você é um correspondente que trabalha somente com redução de parcela, redução de taxa, automaticamente você não vai gerar nenhum tipo de comissionamento, porque nas tabelas que você vai trabalhar já não é acima do flat. Então, automaticamente você vai ter a comissão somente à vista daquela operação. Mas aqui também vale uma observação, que se você já trabalha com essa taxa reduzida, ou seja, o seu comissionamento já é lá embaixo, a comissão diferida não mudou nada no seu negócio. Então, em 2019 você teria uma comissão baixa, em 2020 você mantém essa comissão baixa. Então, não alterou absolutamente em nada. Agora, o que esse correspondente muitas vezes não está conseguindo enxergar é porque ele acha que o ganho dele está baixo porque tem essa modalidade de carteira, essa modalidade de diferido. E na verdade não. Na verdade o spread da operação que ele está trabalhando é extremamente baixo. Agora, o porquê esse assunto, na minha opinião, deve ser levado em conta na sua operação? E a resposta vem do que está acontecendo no mercado. Vejam só, agora no mês de outubro, os bancos cortaram toda a antecipação no convênio SIAP. Ou seja, você não tem antecipação no contrato novo, você não tem antecipação no refinanciamento de carteira e você já não tinha a antecipação na porte e refim de porte. Ou seja, todo o convênio agora trabalha na regra do Bacen, que é o flat mais diferido. Então, um contrato novo, como que funciona? O flat à vista e o restante da comissão diferida no prazo do contrato. Mas por que isso aconteceu com esse convênio? E a resposta é o alto índice de liquidação de carteira através de portabilidades e reduções de parcela. E todo mundo sabe que com a Selic em baixa, a taxa de juros acaba caindo também. Automaticamente abre espaço para portabilidades, redução de juros, redução de parcelas. Porém, a maioria desses contratos que são portados, ele teve uma operação de antecipação de comissionamento para pagar o correspondente à vista na ponta. E o que vem acontecendo é que esse alto índice de liquidação
vem gerando um rombo financeiro e vem endividando as promotoras ou os corbans que fazem essa antecipação para receber ou para pagar essa comissão à vista. Ou seja, essas empresas estão ficando descasadas do valor que ele tem a pagar de parcela das suas antecipações com o valor de carteira que ele recebe mensalmente para pagar essas parcelas. Logo, se isso se manter dessa forma, o mercado vai entrar em colapso financeiro e não é o que os bancos querem. Então, os bancos, para preservação do nosso mercado, decidiram nesse momento não realizar mais a antecipação da comissão diferida. E aí você pode estar pensando: ah, Luciano, mas eu não produzo SIAP, então isso não faz diferença nenhuma na minha operação. E aí, meus caros, é onde entra uma possível mudança de mercado que vale a pena nós levarmos em consideração. Quando entrou em vigor a autorregulação com essa proibição de antecipação na operação de porte e refim de porte, essa foi uma medida para tentar frear a autoliquidação de carteira em todos os convênios, inclusive o INSS. Porque lá em 2019, o índice de liquidação antecipada estava absurdo e a conta não ia fechar logo ali na frente. Então entrou essa medida nos 3-4 primeiros meses aí de 2020, até funcionou, reduziu a quantidade de liquidação antecipada, mas depois veio a queda da Selic e voltou com força as portabilidades, redução de parcela, e no mês de setembro de 2020 nós chegamos no mesmo patamar que nós estávamos em 2019, considerando o convênio INSS. E agora em outubro veio esse aumento de margem de 5% e deu uma redução nessas operações de portabilidade, porque o foco ele ficou todo no contrato novo, e acredito que ainda em novembro e dezembro ainda seja um índice menor de portabilidades e redução de parcela. Porém, passando esse período, o que vai acontecer? Qual a tendência de acontecer novamente? É aumentar o índice de liquidação de carteira. Bom, diante desse cenário, eu vou levantar novamente um boato que ficou nos bastidores ali no começo de 2020, que foi uma informação que não foi confirmada por nenhum banco, mas ficou ali nos bastidores, que esse boato dava conta que a autorregulação ela viria em etapas. Então, não seria feito as mudanças todas de uma vez. Então, lá em janeiro de 2020, veio a primeira parte da autorregulação, fazendo essa proibição de antecipação de porte e refim de porte. Agora, em outubro, veio a segunda mudança, que foi o limite máximo para saque do cartão consignado. E o que se ventila nos bastidores é a terceira mudança, que seria a não antecipação total em todos os convênios. Ou seja, todas as operações, novo, refim, portabilidade, refim de portabilidade, seguiriam a regra do Banco Central de flat mais diferido. Agora, isso já é certeza? Isso vai acontecer? Na verdade, ainda ninguém pode precisar se isso realmente vai acontecer e quando vai acontecer. Mas ela é sim uma possibilidade que está na mesa no mercado de consignado. Agora, somando todas essas variáveis, falando de um possível colapso financeiro no mercado de correspondente, com o alto índice de liquidação em todos os convênios, com o endividamento de promotoras, é bem possível que a gente tenha essa novidade no nosso mercado a partir do ano que vem. Para quem é mais antigo no mercado, vai lembrar que antigamente, quando se falava dessa forma de recebimento de à vista mais diferido, foi 1, 2, 3 anos até acontecer. Então começou lá, 2013 teve boatos, 2014 teve boatos para entrar em vigor em 2015. Então, não tem como precisar se isso vai acontecer no ano que vem ou não, mas é uma possibilidade que ela tem que ser levada em conta. Agora, essa mudança ela é boa para o mercado, ela é ruim para o mercado? Isso depende muito do ponto de vista e principalmente aonde você está colocado nessa escala de produção até o cliente final. Agora, independente disso, o que eu posso afirmar com certeza é que existe sim um futuro de trabalho com essa forma de remuneração diferida. Eu falei sobre esse assunto e sobre uma estratégia de trabalho com o modelo diferido lá no final de 2019, quando estava na iminência de entrar essa mudança no mercado. E lá também eu fiz algumas projeções de ganhos de carteira que é bem interessante você assistir. Eu vou deixar um link aqui para você poder se inteirar desse assunto se você tiver interesse. E o que eu posso falar de experiência prática de trabalho nesses meses, já com a autorregulação, sem poder antecipar essa comissão de portabilidade e refim de portabilidade, é que bateu exatamente a mesma projeção que eu fiz lá no final de 2019. Mas pensando que essa alteração no comissionamento é uma possibilidade real para os próximos anos, eu quero compartilhar com vocês a forma de trabalho
principalmente quando a gente está falando sobre gestão da carteira de recebimento do diferido. E eu vou usar um exemplo prático que é uma das minhas lojas, vou mostrar no sistema como controlar, como que funciona, quais são os valores que eu já alcancei trabalhando dessa forma diferida, justamente para que você possa entender dentro da sua operação qual o caminho que você pode seguir também. E para entender todo o mecanismo de como funciona a comissão de carteira diferida, nada melhor do que um exemplo na prática. Vamos lá?